melhor tu se segurar na cadeira. Ao longo do dia de ontem, o Lula fez uma série de falas. Uma delas, ele atacou as forças policiais e isso aí viralizou. A gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje, só que não foi a parte mais importante. O Lula afirmou com todas as letras que ele pretende, ou tá pensando em criar uma nova moeda para integrar a América Latina. Será o fim do real. E, gente, não é a primeira vez que o Lula fala sobre isso. Não é a primeira vez sequer que um petista fala sobre isso. Na verdade, isso é um dos planos e um dos objetivos do Foro de São Paulo. E vocês sabem que não tem nada que eu falo que eu não vou trazer alguma matéria, algum documento para poder provar. E como essa questão das moedas tem ligação com a nova Rota da Seda, um fundo bilionário que foi criado durante o governo petista, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar ao longo do vídeo de hoje, mercado financeiro, PT, Foro de São Paulo. A gente vai abrir o vídeo trazendo algumas noticiazinhas do que estão tramando contra Bolsonaro e uma novidade interessante sobre a aliança do Lula com a Rede Globo. Aí depois a gente começa falando sobre a questão que envolve os policiais. Depois vamos aqui falando da moeda, Foro de São Paulo, relação do PT com os comunas. Depois vamos falar do mercado financeiro e finalmente, vamos fazer uma pequena reflexão entre Lula e Bolsonaro e vamos começar com isso daqui. Uma coisa que acho que a grande parte dos apoiadores do presidente já estão cansados de saber é que para a turma da oposição, quanto pior, melhor. E a Folha de São Paulo ontem eu acho que me surpreendeu e várias pessoas com essa matéria. Há 5 meses da eleição, a economia não afundou como a oposição esperava. A oposição esperava que a economia estivesse destruída. Eles trabalharam para isso acontecer. Mas é preciso interpretar conjuntura com realismo que a oposição carnavalesca costuma desprezar. A Ju fala o seguinte: mesmo quando tanto despiora mais e muita torcida contra, a economia brasileira segue firme. Não só a economia segue firme, como a Veja teve que noticiar que Bolsonaro cresceu 5 pontos em um mês e aparece à frente de Lula em São Paulo. Para desespero de muitos, o Lula reagiu, falou que não vai mudar a estratégia dele, ele vai continuar se escondendo. A estratégia do Lula é apenas uma. Ele vai ficar se escondendo com o apoio da Rede Globo. Essa é a única estratégia do Lula. Se esconder, não vai pisar na rua, só vai em ambientes controlados e vai contar com toda a estrutura e apoio da Rede Globo para tentar se eleger. É isso daí. Essa é a estratégia do Lula. Não tem estratégia. E sobre essa questão da Rede Globo, vejam só, muito se questionou a aproximação do Alckmin com Lula, porque o que é que ficou claro? Inclusive a própria imprensa comentou que a ideia era trazer o Alckmin para conseguir um voto mais ligado ao centro, um crescimento em São Paulo, etc. E as pessoas não estavam vendo isso, mesmo com o anúncio assim de uma possibilidade. Porque vocês viram, foram alguns meses até essa chapa realmente sair do papel. E o que a gente viu ao longo do percurso foi um Geraldo Alckmin cada vez mais radical, ao lado do Lula, e o Lula radical, quer dizer, na verdade, o Lula ficando ainda mais radical, proferindo vários absurdos. Então, assim, o que estaria em jogo? O que o Alckmin poderia trazer? Porque voto o Alckmin não traz. E aí o Guilherme Amado traz aqui essa informação interessantíssima. Alckmin diz a Lula que pode ajudar em pacificação com o Grupo Globo. Bom, eu acho que a pacificação ela já aconteceu há muito tempo. Eu acho que o que na verdade está implícito aqui é que o Alckmin foi o grande articulador, o homem que fez essa ponte entre o PT e a Rede Globo. Tá aí a aliança Globo-Lula, olha que é o padrinho. Nosso querido Geraldo Alckmin. Mas beleza. Encerramos aqui esse tema, tem que agilizar, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Já vamos começar aqui, Isso aqui vocês devem ter visto já, porque viralizou, todo o Brasil tá acompanhando a fala absurda do Lula sobre as forças policiais. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de livro, senão ele estaria distribuindo livro didático nas escolas. Ele gosta de arma. Ele não gosta de gente, ele gosta de policiais. Bom, policiais então não são gente para o Lula. Perceba que ele também fala sobre livro didático. A gente vai pincelar sobre isso rapidamente, mas vejam só. Cadê? Avança aí. A UOL postou uma matéria. Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Postou na verdade um tweet e depois apagou. Por que apagou? Por que apagou? Quem mandou apagar? O Arthur pergunta, Quem será que mandou excluir o tweet? A Globo ou o Maynard? Que o Maynard hoje não é antagonista, faz parte do Grupo UOL. Interessantíssimo. Não sei por que apagar. Qual o medo? E a matéria da Folha de São Paulo, que ainda está no ar, já coloca no subtítulo que foi um gafe. O Lula cometeu apenas um gafe. Não é isso que o PT pensa. Será mesmo? Bom, Bolsonaro tratou logo de responder
Um dos vídeos clássicos que todo mundo viu, acho que durante as eleições de 2018. É só você não roubar, só não você fazer isso, que você não vai pra lá. E diz, ó, enquanto uns acham que policial não é gente, que tem que soltar jovens ladrões, né, e pessoas que fazem coisas erradas, nós sempre defendemos o cidadão de bem. Boa noite a todos. Né? E o Lula vai falar o quê? Bom, só para mostrar aqui uma notícia que acho que tem relação com o caso. Lula pode chorar, mas a Polícia Rodoviária Federal causou mais um prejuízozinho aí de 2 milhões pro pessoal do tráfico. O choro é livre, chora mais, Lula. Chora mais, porque isso daqui é que o governo Bolsonaro representa. Aí vejam só. Ainda nesse âmbito de segurança pública, pra gente comentar mais algumas coisas. O Lula também falou isso daqui, que você viu que o Bolsonaro falou sobre os jovens, né? Opa, peraí, esse aqui. Tá cheio de menino de 17, 18, 19, 20 anos que foram presos. Nem se sabe o crime que cometeram. Oh, tadinho. Não tem advogado porque não pode pagar. Esse presidente, ao invés de visitar uma cadeia e dar indulto para quem merece indulto, ele resolveu dar indulto para um amigo seu que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Ou seja, porque na verdade esse homem não tem sentimento. Pro Lula, ter sentimento é visitar cadeias. O que a gente vê, mesmo quem não gosta de Bolsonaro, é que ele tá indo sempre assim a eventos dos grupos que ele acha que são relevantes, como, por exemplo, eventos do agro, eventos de segurança pública, desde formatura das Forças Armadas até, sei lá, passeios aí com o pessoal, etc. Se encontrando com a população, indo aí em comunidades carentes, daí dar um passeio lá ao redor de Brasília. Esses daí são os grupos que Bolsonaro realmente prioriza. O Lula acha que ele deveria ir na cadeia. E vocês que vivem o dia a dia no Brasil, vocês realmente acham que meninos de 16, 17, 18, 19 anos estão sendo presos e sequer sabem o crime que eles cometem? Vocês realmente acham isso? Pobre coitado dessas crianças, hein? Pobre coitado. Pobre coitado. Esses vídeos todos, eu mando, tá na íntegra, tudo no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Só clicar, não precisa nem se inscrever no canal, você consegue pegar o vídeo na íntegra. E aí, a Elisa, ela relembra uma reportagem da Record, logo do início de 2019, que realmente mostra o tratamento que Bolsonaro dá para a turma, né, as vítimas da sociedade, segundo Lula, e o tratamento que Bolsonaro dá para os policiais. E vamos aqui dar o play, só ouvir o áudio, um minutinho, rapidinho. A maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Segundo o criminoso, o diálogo era mais fácil em gestões anteriores. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e Bolsonaro. Diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. Porque tem um diálogo com nós cabuloso, não. Esse final, não sei se tá meio abafado, mas o vídeo tá no Telegram, ele diz, né? Ele diz exatamente o seguinte, ó. Cadê? Deixa eu botar aqui que dá pra eu ler pelo menos. Cadê? O PT tinha um diálogo com... O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo cabuloso. Mano. Essa é uma pequena diferença, né? Entre Lula e Bolsonaro. Só que o Lula também fala que Bolsonaro não se importa com a educação. Se não estava aí distribuindo livros, etc. Pois bem, nas últimas horas, o Vitor Godoy Veiga, o Vitor Veiga, né, o nosso novo ministro da Educação, fez a seguinte thread lá no Twitter. Pela primeira vez na história, o governo federal, por meio da iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, distribui livros didáticos a crianças da pré-escola. Na verdade, além disso, ele poderia falar que é a primeira vez na história que um governo alçou a alfabetização ao nível de secretaria. Antes era um tema que estava jogado, sabe, dentro de alguma pasta, meio perdido.
realmente estava perdido, né? Porque o nível de leitura dos brasileiros caiu, né? O analfabetismo funcional aumentou como nunca. Enfim, essa é mais uma demonstração do compromisso firmado pelo presidente da República na promoção de educação de qualidade a crianças que estão na primeira infância, uma das fases mais importantes para o desenvolvimento cognitivo. O Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, com 85 anos de história, nunca havia distribuído material didático para esse público. E o Lula quer falar de distribuição de livros. É a primeira vez na história que estão dando livros didáticos para crianças na pré-escola. Foram atendidas mais de 65 mil escolas públicas em 5.045 municípios brasileiros. No total, mais de 2,8 milhões de livros foram destinados às crianças da educação infantil. Ele termina com os números por estado e diz, novos programas, Conta Pra Mim, Criança Feliz, mais de 30 mil famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil estão recebendo kits com livros infantis, a fim de incentivar a prática da leitura em voz alta feita pelos adultos aos pequenos. Ao assumir o cargo de ministro, olha o relato, eu recebi de Bolsonaro a missão. Qual missão? Cuidar em primeiro lugar das crianças brasileiras. E é isso que minha equipe e eu temos feito. Então tá aí a resposta pro Lula, né? Mais fake news divulgadas pelo Molusco. Mas vamos continuar. O Lula também fez uma fala. A gente vai dar play aqui para vocês ouvirem. Mas eu quero começar primeiro com a matéria, né? Saiu aqui no Metrópolis. Lula promete fechar clubes de tiro e substituir por clubes de livro. Bom, aqui a gente tem uma série de problemas. Primeiro, vamos ler a matéria. Ao receber apoio formal do PSOL, o ex-presidente Lula disse que, se for eleito, pretende fechar todos os clubes de tiro criados durante o governo de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Se preparem, porque esses clubes de tiro que foram criados vão fechar. Vamos criar clubes de leitura. Em vez de tiros, nós teremos livros. Primeira pergunta, qual o problema dos clubes? Qual o problema? As pessoas vão lá, inclusive é um esporte olímpico. Se eu não me engano, foi a primeira medalha, inclusive, do Brasil. Segundo, é uma atividade econômica. Lula quer quebrar empresas. Está ameaçando fechar empresas, caçar o alvará. O que ele pretende? Terceiro, vocês acham que o Lula fala que ele vai fechar o clube de tiro, só o clube? Ou vocês acham que ele também vai atrás de cada cidadão que pode se defender, né? E quem sabe um dia lutar contra a implementação do comunismo total no Brasil? Vocês acham que vai parar por aí só na questão do clube? Ou ele vai querer tirar as possibilidades de um cidadão comum se defender? O que você acha? Vindo do Lula, vocês já viram o que ele fez no passado. Ele, por exemplo, não respeitou o plebiscito. Mas tudo bem, vamos continuar, que a gente vai ouvir. Porque eu deixei para dar play, porque agora a gente começa o próximo assunto. Que aqui é questão muito séria, aqui a gente vai começar a viajar no tempo. Lula quer criar uma moeda na América Latina. E aí, nesse vídeo, em um curto espaço de tempo, que ele fala sobre a questão do clube de tiro e também fala sobre a questão da moeda. O Metrópolis colocou aqui o recorte, vamos ouvir. E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você manda o Putin parar com essa guerra, pô. Eu não estou precisando de guerra agora. Eu estou precisando. E outra coisa, se prepare, porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram, vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Tá vendo aí? E com os problemas de criar uma nova moeda? Não precisa nem explicar muito, né, em termos econômicos. Na verdade, eu não quero nem entrar no termo econômico, nessa discussão econômica, dos impactos que isso pode ter em toda a economia brasileira, sabe, na imagem do Brasil, no exterior, etc. Quero olhar algumas questões mais ligadas à política. O movimento político por trás dessa iniciativa. E vamos lá. Primeiro, quero mostrar como é que a imprensa noticiou, e eu acho que a Isto É divulgou uma fake news. Vocês vão entender por quê. Porque fala o seguinte, Lula defende criação de moeda única para a América Latina. Lula defendeu neste sábado pela primeira vez
Tem certeza que foi a primeira vez? Eu acho que isso é uma fake news. A criação de uma moeda única na América Latina como parte da ampliação das relações entre os países da região. Vamos voltar a restabelecer nossa relação com a América Latina e, se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina porque não tem esse negócio de ficar dependendo do dólar. Lula aqui está deixando claro a integração da América Latina, o que é um dos pontos principais do Foro de São Paulo. Criar a tal da Pátria Grande, né? Uma espécie de União Soviética da América do Sul. Será que é a primeira vez que o Lula falou sobre isso? Bom, não é a primeira vez que alguém do PT fala. E o Lula? A gente chega lá. Em um artigo bem recente e um dia sensacional para ser publicado, 1º de abril, o dia da mentira, acho que deve ser até o dia da esquerda, né? O Haddad, junto com o professor Gabriel Galípolo, da PUC de São Paulo, escreveram o seguinte artigo: criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. Isso realmente é verdade. Se isso acontecer, isso ajuda em muito o Foro de São Paulo. O início de um processo de integração monetária na região é capaz de inserir uma nova dinâmica à consolidação do bloco econômico. Esquece o bloco econômico, é o bloco político. Bloco político. Essa matéria é longa. Só quero trazer aqui uns 4 parágrafos. A experiência monetária brasileira, como o êxito na operacionalização da URV, Unidade Real de Valor, pode subsidiar um paradigma à criação de uma nova moeda digital sul-americana, SUR, capaz de fortalecer a região. A moeda seria emitida por um Banco Central Sul-Americano. Opa, peraí. Banco Central Sul-Americano? Esse banco já existe? Quem que vai criar esse banco? Quem que vai indicar o presidente desse banco? Esse banco vai tomar decisões sobre os nossos países? Mais uma vez estamos diante de uma decisão que fere a soberania nacional? Sim. Sim, estamos. Vamos continuar. Capitalização inicial feita pelos países membros proporcional às suas respectivas participações no comércio regional. Será mesmo? Será que o Lula vai ver Cuba, aquele país nanico, e vai falar, não, o pedaço da tua fatia da tua pizza foi desse tamanho? Ou será que vai receber aquele pacotão gordo? A capitalização seria feita com reservas internacionais dos países e ou com a taxa sobre as exportações dos países para fora da região. No passado, charutos cubanos já foram aceitos como um calção, uma espécie de calção. É meio complicado, né, ver a turma do PT falar de reservas internacionais. O que é reserva para essa gente? Charuto já foi aceito, mas tudo bem. A criação de uma moeda sul-americana é a estratégia para acelerar o processo de integração regional. Tá claro. É o processo, é um dos planos, objetivos para conseguirmos realmente implantar a Pátria Grande, um país único. O Foro de São Paulo crescer e chegar ao seu objetivo final, constituindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional. Governança, o famoso G do SG. Não é soberania nacional, é soberania regional. Vejam só, esquece soberania, esquece as fronteiras brasileiras. É tudo de todo mundo, tudo de todo mundo, esquece daí, todo mundo amigo. E aí, como eu disse para vocês, é um dos objetivos do Foro de São Paulo. Quando você vai no site oficial do Foro de São Paulo, em artigo chamado Consenso de Nossa América, escrito em 22 de fevereiro de 2017, tá lá. Projeções para um programa político de acordos da esquerda, partidos e movimentos populares da América Latina e Caribe. Propósito deste documento. Este documento é o resultado de um trabalho desenvolvido a partir de um conjunto de ideias e conceitos com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos processos progressistas e revolucionários nas diversas regiões e países da América Latina e Caribe. Aqui, ó, para contribuir, para dar o direcionamento. Aí lá tem uma lista de várias coisas que tem que fazer. No âmbito econômico, item 4. A autonomia de nossos sistemas financeiros resulta necessária e parte do processo integracionista. Faz sentido? Não. Para o sistema financeiro ser independente, temos que ser dependentes de um organismo supranacional. Não é, sabe, o Brasil falar, não, temos aqui o real, temos o Banco Central. Não. O Brasil realmente tem a sua
autonomia no sistema financeiro depende de ser vassalo de um Banco Central Sul-Americano. Devemos propor um banco de desenvolvimento latino-americano e caribenho, assim como uma moeda comum. É exatamente o que o Haddad está falando que vai fazer. A mesma coisa que o Lula acabou de repetir. O Lula, no final do dia, é só um fantoche das ideias do Foro de São Paulo. Tá aqui. Tá escrito. Tá lá no site, pode ler o artigo completo. É isso aqui que a gente tá diante. Só que calma. Você falou, o Foro de São Paulo já tá acostumado. O buraco é muito mais embaixo. Senta na cadeira. Como falei pra vocês, eu acho que não é a primeira vez que o Lula fala sobre isso. A Soraya traz aqui o vídeo, eu não vou trazer só a matéria, porque não é de uma grande imprensa. Eu não consegui achar, por exemplo, uma matéria no Globo, Isto É, Exame, Veja, Folha de São Paulo, mas aqui temos o vídeo que é para não restar dúvidas. Olha só, foi em 10 de março de 2021, para a mesma data que a Soraya colocou. Sabe? E eles sabiam que eu queria construir, sabe, junto com a China e com a Rússia, uma nova moeda. A gente não tem que ficar refém do dólar para a nossa política comercial. Quem é que inventou o dólar como moeda do comércio mundial? Foi os americanos. Por que não podemos criar uma outra moeda para garantir um comércio mais justo e a gente não ficar dependendo? Então tá aí, né? Não é a primeira vez que ele fala sobre isso. E nesse âmbito, temos mais algumas coisinhas para comentarmos. Você vê que ele fala sobre 2 países em específico. Mas vamos se aprofundar um pouco sobre isso. Ex-presidente Lula revive a ideia de moeda internacional única para substituir o dólar. Por isso que eu dei play no vídeo, né? Porque, sei lá, BIM Crypto, pô, não é a grande imprensa que o pessoal tanto gosta, mas tem um vídeo para não restar dúvidas. Mas vejam só. Lula voltou a mencionar na tarde desta quarta a possível criação de uma moeda única para países emergentes. Mencionou a ideia de moeda única que tem a ver com a independência do dólar. A nova moeda estaria inserida em um contexto de cooperação internacional entre nações em desenvolvimento. Eu não acredito que um país possa encontrar soluções para os seus problemas apenas dentro de suas fronteiras. Inclusive, essa ideia vai de encontro à criação de um Banco Central Sul-Americano. O Brasil não pode querer crescer cercado de países pobres e miseráveis por todos os lados. O Brasil, olha só, tem que crescer compartilhando o seu crescimento com seus vizinhos na América do Sul. Vamos, né? Aquele negócio, pô, a gente tem ali uma refinaria na Bolívia. Vamos ajudar o Evo Morales com a refinaria da Bolívia. Pô, temos ali Itaipu, vamos ajudar nossos amigos paraguaios. A gente tem aqui, sei lá, alguma coisa aqui. Vamos dar pra Venezuela, pô. Vamos ajudar Cuba com os mais médicos. Não dá pra gente crescer sozinho. Tem que criar algum programa aqui pra ajudar nossos amigos. Vai vendo, mas não para por aí. Lula, então, volta a mencionar o tema de uma moeda única, aventando pela primeira... o tema de moeda única, aventada pelo governo comuna, né, daquele país da Ásia, em 2009. Opa. O petista confessa que era favorável à ideia como forma de abandonar o dólar como moeda de troca no comércio exterior. Nós tínhamos uma boa relação com os 2 países. Se você quer saber, eu tinha intenção de construir uma moeda forte para que a gente não fosse obrigado a ficar dentro do dólar, blá blá blá, toda aquela ladainha de sempre. A ideia de moeda única partiu dos comunas, olha quem teve a ideia, em 2009, e chegou a ser discutida na reunião dos BRICS em 2010. Na época, o objetivo era adotar uma solução em substituição ao dólar para o comércio entre os países que compõem o bloco Brasil, Rússia, Índia, os comunas e a África do Sul. E olha só, eu acho que realmente não foi a primeira vez que o Lula falou sobre moeda. Eu tenho a mais pura convicção. Matéria da BBC, 3 de abril de 2009. Lula propõe a adoção de real e yuan em comércio com os comunas. Eu propus para a gente começar a discutir as trocas comerciais entre o Brasil e os comunas sejam feitas na moeda brasileira e na moeda lá dos comunas. A vantagem, segundo Lula, é que o pequeno empresário não ficará atrás do dólar. Precisamos criar novos mecanismos para não ficarmos tão dependentes do dólar. Novo mecanismo tipo a moeda, porque foi aqui que os comunas propuseram isso. Olha só que interessante. Olha só. E o tempo passou. E uma coisa que assim, é meio que fato, né? Países que são governados normalmente por uma ditadura, eles conseguem colocar para algumas ideias irem à frente de forma um pouco mais fácil, né? Porque não tem troca de governo. É a mesma turma. E olha só como as coisas agora começam a ficar interessantes. Matéria da Globo. Esqueci de colocar aqui a logomarca, mas é da Globo. Do dia 6 de fevereiro desse ano, 2022. A Argentina sela adesão à nova Rota da Seda e espera receber aportes de 23,7 bilhões de dólares.
Na América do Sul, agora apenas Brasil, Colômbia, Paraguai não estão integrados formalmente à nova Rota da Seda. Então, se a gente não está dentro da nova Rota da Seda, agradeça a Jair Messias Bolsonaro. No Kremlin, Fernandes, aparentemente sem saber que era ouvido por jornalistas, disse que a Argentina busca se libertar da dependência do FMI e dos Estados Unidos. O mesmo discurso do Lula, 2009, que é o mesmo discurso dos comunas, que é o mesmo discurso da tal moeda. E esse último parágrafo. Nos comunas, o mesmo comunicado diz que os dois lados destacaram a importância da troca de moedas nacionais entre seus bancos centrais e concordaram em continuar fortalecendo a cooperação neste sentido. Exatamente o que o Lula já falava em 2009. São as mesmas estratégias do Foro de São Paulo. A volta do PT é realmente assim abraçar de vez o programa da nova Rota da Seda. E aí vamos começar a avançar, né? Temos aqui essa imagem sensacional da Dilma com um dos líderes lá do país. Isso aqui essa foto é de 2015, se eu não estou enganado. Vejam só. Em 2019, o João Dória, esse daí é basicamente funcionário da galera, todo mundo já viu a quantidade de viagens que ele já fez para lá, abriu inclusive um escritório que meio que ajuda a vender o estado de São Paulo para os comunas. E ele escreveu um artigo em 10 de agosto de 2019 que era o seguinte, ó, São Paulo e comunas, uma história promissora. Temos inegáveis interesses mútuos a nos unir cada vez mais, encurtando distâncias e superando eventuais obstáculos. São Paulo reúne condições para se tornar um ponto de vanguarda da nova Rota da Seda. E aí o Dória descrevia várias coisas nesse artigo, falava o que já estava acontecendo no estado de São Paulo, quais empresas já estavam sendo vendidas, quais setores os comunas querem comprar ainda. E o último parágrafo falava como tornar isso viável, né? Onde é que ia rolar o cacauzinho, o dinheirinho. Os comunas têm o Brasil como parceiro estratégico e garante recursos para investimento no país pelas mais variadas fontes, como Banco de Desenvolvimento dos Comunas, Sinosure, que já está em São Paulo, e o Cleifund. Eu grifei de verde porque a gente vai falar desse fundo de investimento aí, né? Além de linhas do novo Banco de Desenvolvimento, Banco do BRICS, etc. Sobre o Cleifund, o que é esse Cleifund? Bom, já respondendo a pergunta do que é, Cleifund é a sigla para Comuna LAC Industrial Corporation Investment Fund CO. Limitada. É um fundo de investimento comuna com o qual o CAIM/MP firmou acordo para a constituição do Fundo Brasil Comuna. Será a principal fonte de recursos comunas no fundo. Tem um artigo aqui de 2018, que é já fazendo uma análise sobre esse fundo, que foi criado em 2015, mas foi um processo para esse fundo sair do papel. Vejam só. Fundo Brasil Comuna, de cooperação para a expansão da capacidade produtiva e o financiamento de longo prazo no Brasil. O mais recente capítulo dessa relação, no entanto, ainda que previamente costurado no governo Dilma Rousseff, foi a criação e ativação de um fundo bilateral, que é esse Cleifund. Informação principal. Foi criado no governo Dilma. É ideia petista. Desde 26 de junho de 2017, e sem muito alarde, está ativo no país o Fundo Brasil Comuna de Cooperação para a Expansão da Capacidade Produtiva, tratado internacionalmente pela sigla FCB, com previsão de disponibilizar 20 bilhões de dólares, perceba que é um valor bem similar ao que está investindo na Argentina, para setores tidos como de suma importância para o governo federal. Será que realmente são importantes para o Brasil? O fundo tem composição específica e provoca uma série de dúvidas sobre o seu funcionamento e os impactos para a sociedade. O Fernando Amorim, se pesquisarem esse Instituto Ibase, não é bolsominion não, viu? Não é apoiador do governo não. E ainda se fala, esse fundo tem umas dúvidas, viu? Tem umas dúvidas sobre esse fundo. Empresas brasileiras e comunas da área de infraestrutura, energia, recursos minerais, tecnologia, serviços digitais, dentre outros, basicamente, né, os setores chaves da nova Rota da Seda, tem assim um novo instrumento para realizar investimentos, o que envolve tanto a aquisição de ativos estatais, o processo de privatização, quanto as PPPs, parcerias público-privadas greenfields, ou seja, novos projetos. E olha só que coisa linda.
A composição dos recursos do fundo está dividida da seguinte forma. Os 20 bilhões, 15 vem do Clay Fund, o fundo deles, e 5 vem via BNDES. BNDES. Não precisa explicar o que o PT fez com o BNDES, né? Pelo amor de Deus. E grava isso que lá na frente a gente vai falar mais do BNDES. Aí fala o seguinte, né? Para lá na frente. Dentre eles, a decisão de acumular reservas internacionais em valores nunca antes vistos, criar fundos soberanos com alto poder de fogo, isso aí está falando dos comunas, né? Os objetivos deles. Por dentro do mercado financeiro, uma maior atuação de bancos comunas no exterior e a criação de diversos fundos bilaterais ou multilaterais, como o Fundo da Nova Rota da Seda, foram facetas desse processo. O processo de expansão dos comunas. Nova Rota da Seda, óbvio. Aí vejam só. Sobre o Clay Fund, com relação ao Clay Fund, as informações são ainda menos transparentes. Um fundo que não é transparente, aí Sérgio Moro não gosta, né? Não há qualquer menção ao Fundo Brasil Comuna ou condições de financiamento no site do Fundo Comuna. Estão disponíveis apenas informações básicas sobre sua criação e a relação com os países da região. Fica em evidência também que não há obstrução para que empresários, seja ele de qualquer país, né, busquem recursos no Clay Fund, explicado do que se trata, com suas taxas subsidiadas pelo governo de Pequim. Na prática, o que é que isso na prática significa? Bom, isso, na prática, significa que as alterações nas taxas referenciais do BNDES devem abrir caminho para que um país com um planejamento estratégico imponha sua lógica de desenvolvimento a outro, ou seja, eles vão impor a lógica de desenvolvimento deles sobre o Brasil, com a anuência dos governantes desse outro país. E aí? Isso daqui foi planejado pelos petistas. Começou a avançar na era Temer. E Bolsonaro? Aqui é só uma foto. Um print, na verdade, aqui é do canal oficial do João Dória no YouTube, tá lá, ó, reunião com o fundo de investimentos, o Clay Fund. O que o Dória foi fazer, né? na viagemzinha dele. Não tem ninguém besta, mas vamos continuar. Só para relembrar, bem recente, 2 entrevistas diferentes, uma pro Valor, que é do Grupo Globo, e a outra foi para o pessoal do UOL, que é do Grupo Folha de São Paulo. Respeito Lula, Bolsonaro não. Faz todo sentido. E a segunda, Dória admite abrir diálogo com Lula e agora coloca em dúvida decisões de Moro. Mas vamos continuar. Para fechar a história do Clay Fund, fechar não, ainda tem mais coisas. O artigo traz um gráfico, investimentos comunas no Brasil por modalidade de setor. Você vê que os setores-chave, né? Petróleo e gás, ali o agro também a quantidade, mas energia, logística, cara, investimento pesado. Os setores chaves da nova Rota da Seda. Do ponto de vista da sociedade civil, pelo menos no Brasil, as perspectivas não são nada positivas. Para o brasileiro, irmão, não tá bom. Nunca se refere ao estreitamento das relações entre os países e os investimentos em áreas estratégicas, energia, mineração, logística, dentre outros, os processos são nebulosos. Nebulosos. E com a destituição da presidenta Dilma, os espaços de diálogo entre governo e sociedade civil vêm se fechando ainda mais. Nebulosos, né? O uso desse fundo. Comunas, o Lula falando, vamos fortalecendo essas moedas, e o yuan real, já está acontecendo isso na Argentina. E vejam só. E esse processo? Pós-2017, pós-2018, o que foi que aconteceu com esse fundo sensacional? Bom, vocês talvez não conheçam a CTB, mas já deve ter visto alguma bandeira delas em qualquer manifestação da extrema esquerda, né? Que os apoiadores do Lula. Qualquer manifestação do Lula tem lá a bandeira da CTB. No site oficial deles tem um artigo. Ideologia anticomunista do governo conspira contra o desenvolvimento nacional. O Brasil não está avançando por culpa de Bolsonaro. É uma matéria de 8 de março de 2019. Mal o Bolsonaro entrou, já começou a tocar o terror. Pelo menos é o chororô aqui da esquerda, né? A política externa direitista e tresloucada da dupla Bolsonaro-Araújo, completamente subordinada aos desígnios imperialistas de Washington, já está causando, escreve errado, né? Causando sérios prejuízos à economia nacional.
Os comunas, que já é a maior economia do mundo, e desde 2009, a maior parceira comercial e financeira do Brasil, deixou de liberar as primeiras parcelas do bilionário Fundo de Cooperação Brasil Comuna para expansão da capacidade produtiva em resposta às provocações e retórica anticomunista do capitão. Será que está falando do Cleifund? Sim, está falando do Cleifund. Lançado em 2015, antes, portanto, do golpe de Estado que afastou a presidenta Dilma, o fundo tornou-se referência global e tem um potencial de alavancar investimentos estimados em 20 bilhões. Aí o CTB, olha só, que acusam a Globo, né, de ser golpista, traz a matéria da Globo, ó. Leia abaixo a reportagem do jornal Valor sobre o tema intitulado Retórica Anticomuna trava fundo de investimento bilionário. Aí eu quero mostrar 2 parágrafos. Lançado em 2015, durante encontro em Brasília do primeiro-ministro Lee Ken-Kyang com a então presidente Dilma Rousseff, o fundo demorou quase 3 anos para ser estruturado e chegar à lista final de candidatos aos primeiros aportes. Se foi criado em 2015 e levou 3 anos, ou seja, começou em 2012. Desde 2012, o PT, junto com os comunas, estavam trabalhando juntos pela criação desse fundo. Após a extensa seleção de projetos, havia conversas bastante avançadas para o anúncio do financiamento de estreia do fundo. Achavam que a nova Rota da Seda iria entrar no Brasil, mas dos 20 bi, 15 bilhões seriam do Fundo de Cooperação blá blá, que é do Cleifund. Os 5 bi restantes veriam do lado do brasileiro. E, segundo aqui, não teve por causa de Bolsonaro. Mas vamos aqui com um pouco mais de detalhes. Fundo Brasil Comuna, 20 bilhões, ainda não apoia um projeto 6 anos depois. Aqui já em 2021. Você vê, não saiu do papel ainda. Não saiu. O que foi que Bolsonaro aprontou, além da retórica dele? Essa aqui é a foto que estampa essa matéria sensacional. E sobre essa matéria, só quero mostrar um parágrafo e outra imagem com a legenda. Lá na matéria tem um tópico que é o seguinte: reversão do BNDES. Após anos de expansão sobre o governo de esquerda, o BNDES passou por uma mudança de direção nos últimos 4 anos. Ei, Bolsonaro, esse Bolsonaro é demais, viu? Desvinculando-se das linhas de crédito de longo prazo que os projetos alinhados ao Fundo Brasil Comuna exigiriam. Bolsonaro colocou areia, né? No caminhão. Olha a legenda. O Fundo Brasil Comuna foi formalmente estabelecido em 2017 com grandes expectativas. No entanto, a volatilidade da taxa de câmbio e a burocracia complexa frustram seu potencial. Volatilidade na taxa de câmbio. Não podemos ser dependentes do dólar. Vamos fortalecer nossas moedas, real e yuan, ou então peso argentino e yuan. Ou então vamos criar uma moeda aqui para América do Sul que a gente até pareia se quiser lá com os comunas. Olha qual o problema. Você tá entendendo por que precisa criar uma nova moeda? Tá aí, né? Desde 2017 já estão falando disso. Mas vamos continuar. Blog do Cidadania é um blog da extrema esquerda petista. Deputados petistas alertam que os comunas deixarão de investir no Brasil por culpa de Bolsonaro. Os deputados petistas Enio Verri, do Paraná, e Arlindo Chinaglia, de São Paulo, consideram que o governo Bolsonaro demonstra profunda ignorância, falta de conhecimento histórico, o que estão fazendo ao colocar ideologia acima dos interesses comerciais brasileiros na relação comercial entre os países. Reportagem publicada no Valor, nesta quinta, aponta que a retórica de Bolsonaro, está travando investimentos. O jornal lembra que o primeiro desembolso do fundo multibilionário, idealizado pelos 2 países para impulsionar a cooperação, já está prejudicado. Lançado em 2015, aí fala do Cleifund, blá blá blá. Aí no final fala, de acordo com o jornal, o fundo de cooperação poderia arrecadar 20 bilhões, seria 15 deles, 5 do BNDES, aí fala do Cleifund. Para o deputado Enio Verri, o governo Bolsonaro precisa entender que os interesses comerciais devem prevalecer sobre meras posições ideológicas. Se não saiu do papel, tá aí, né? É de Bolsonaro. Mas aí agora você pode também tomar decisão. Você fala, pô, cara, eu queria que esse fundo saísse do papel. Porque isso aqui é bacanérrimo, né? Bacanérrimo, né? É meio nebuloso para a sociedade, mas é bacanérrimo. Então eu vou votar no Lula. Os programas de ambos são opostos. O que um defende a polícia, outro não gosta de polícia. Um defende a remoção de militares
da política, o outro apoia os militares. Um é a favor da censura e regulamentação das mídias, o outro é a favor da liberdade. Um defende o meu corpo, minhas regras, o outro defende a vida desde a concepção. É cristalino. Mas vamos continuar. A Dilma, que foi a mãe dessa ideia no Brasil, ao longo do ano passado, ela fez 2 pronunciamentos que eu acho que dizem muito, que é o seguinte, ó, os comunas são admiráveis, né, e representam a luz contra a decadência ocidental. E a outra fala dela foi o seguinte, nosso lugar não está com os americanos, nosso lugar é a independência junto com os comunas. Será que existe independência? Será que existe você aderir à nova Rota da Seda e você continuar sendo independente? Pelo amor de Deus, né? Dilma. Se controla. E olha só que interessante ainda. Fui pesquisar mais sobre esse fundo na internet. Aqui é uma revista da Apex. Aquela mesma Apex que já causou muito problema recente, né? Mas enfim. Revista da Apex, 2018. Só sobre os comunas. Direções globais de investimentos. Olha como as coisas já estavam meio que avançadas. Já estavam aqui, sabe, cortando a carne. Sabe? Só faltava espetar e botar na boca. Tava cortando. Aí o Bolsonaro chegou lá, tirou o pratinho. Não, ninguém vai comer nada. Demorou demais aí cortando. Era pra cortar e morder, não. Queria cortar a carne inteira pra comer de uma vez só. Olha esses 3 parágrafos. É um texto gigante, né? É uma revista, tem vários e vários artigos dentro. O impulso de investimento global também é um meio para compensar um ambiente econômico e comercial internacional deteriorado. A mudança de percepção sobre as perspectivas de crescimento nacional e global forjou uma política exterior e de investimento proativa em sinergia com as políticas para intensificar a base tecnológica do sistema produtivo comuna. Essa nova política externa proativa é exemplificada pela estratégia da nova Rota da Seda, também fornece os meios para contrabalancear, por meio de laços econômicos ampliados, conflitos pela hegemonia econômica na Ásia. Ou seja, como ter o controle econômico via nova Rota da Seda. Análise da evolução da dinâmica dos investimentos indica 5 macro tendências de particular interesse. Uma dessas tendências era o seguinte: a existência de redes de apoio institucional, atividade empresarial para o investimento externo, abarcando fundos regionais ou multilaterais destinados a setores ou regiões, tal como New Development Bank, o Banco para Infraestrutura Asiática, o Fundo para a Nova Rota da Seda e o Clay Fund. O Clay Fund latino-americano e o Fundo Brasil Comuna. Tudo isso daí. Olha o quão avançado as coisas estão. Vem Bolsonaro e mela brincadeira. Esse Bolsonaro é demais, viu? Vamos continuar. Por que a gente chegamos aqui agora em um momento bem recente, falas bem recentes, a gente está falando muito de dinheiro, moeda, fundos, não tem como deixar de falar do mercado financeiro. Não tem. Até porque recentemente, né, o Lula se encontrou com pessoas importantíssimas. Renato Lula, um dia de ontem, fez 3 tweetzinhos que eu acho que são bem interessantes. Um é o seguinte: o PSDB é o pai da ideia de destruir o Plano Real para a implementação de uma moeda única na América Latina? Perguntando. É por isso que o Pércio Arida e o Armínio Fraga se aproximaram do Lula e indicaram o Benchimol da XP? O Armínio Fraga e o Pércio Arida ajudariam o Lula a destruir o real para implementar uma moeda única na América Latina? O desejo de Lula de destruir o real para criar uma moeda única na América Latina foi discutido com o Benchimol na XP? O que será que foi discutido? E aí vamos relembrar algumas coisinhas. A sugestão do dono da XP Investimentos a Lula. Ex-presidente petista se reuniu com o dono da corretora de investimentos na semana passada em São Paulo. Aí ela falou o seguinte, esse aqui a gente comentou no vídeo de anteontem. Eu acho que foi anteontem. E ele fala, sugeriu quantos nomes e para quais autarquias? Será que eles conversaram sobre a Previc? A Previc lida com os fundos de pensão. Fundo de pensão e fundo de investimento não necessariamente são a mesma coisa. Mas pare e pense. Essa matéria, pelo menos o Igor Gadelha, falava que o Benchimol estava dando várias dicas sobre o que o Lula deveria fazer, o que não deveria fazer, como o Lula poderia trazer mais pessoas para perto dele, como o Lula poderia conquistar o pessoal do mercado financeiro, dentre tantas outras coisas. Aí pensa o seguinte, imagina esses bancos de investimento que estão, nossa, tão loucos,
para poder ajudar empresários a tirarem projetos do papel, poder intermediar, né, o direcionamento de algumas coisas que acontecem no Brasil. Fundos de investimento são uma delas, né? Será que o pessoal da XP ficou triste porque o Cleifund não avançou? Porque esses 20 bilhões não saíram do papel? E na hora de criar uma moeda, será que, quem sabe, sei lá, você ter diálogo com o presidente da República, você ter diálogo com um grupo que quer ter essa ideia, ou você ter as informações em primeira mão, será que isso pode ajudar o pessoal, né, que tem tanta participação no mercado financeiro, bolsa de valores, etc. É triste ver, sabe, algumas coisas assim, você vê, cara, no final do dia, esse pessoal do mercado financeiro, será que eles se preocupam com o Brasil ou, sei lá, com as empresas dele? Assim, o que essa pessoa se preocupa, né? Aqui o benchmark é só uma parte. O que chama mais minha atenção, na verdade, é o Armínio Fraga e o Pércio Arida. A aparição desses dois no entorno petismo nos últimos dias. E primeiro, quero começar a falar do Armínio Fraga. Vejam só. Dia 28, aqui foi a matéria do Poder 360. Saiu essa matéria. Armínio Fraga, voto em Lula no segundo turno se margem for apertada. Ex-presidente do Banco Central diz que democracia está ameaçada e principal missão de futuro governo será restaurar a harmonia entre os poderes. Oh, que lindo, que bonitinho. Ela até diz, né? Armínio Fraga, o garantido dos Soros no Brasil, faz parte do clubinho da CVM, Febabran, a B3, além de adorar, né? Além de adorar uma proximidade com a Previc. Vota no Lula. Olha o plano econômico do Lula. Gente, nem nada é ruim para todo mundo. Até as notícias ruins podem ser boas para algumas pessoas. Se você sabe que a parada vai dar ruim, vai quebrar, você faz um short, você aposta na quebra. É sensacional. O mercado financeiro lucra o tempo todo. E aí vejam só como são as coisas. Quem é o candidato do Lula no Rio de Janeiro? Marcelo Freixo. Bom, Armínio Fraga, ex-comandante do BOP Evangélicos, assina um manifesto em apoio à candidatura de Marcelo Freixo. Será que esses liberais realmente estão muito desalinhados ao Lula? O texto conta ainda com apoio de ex-ministros que passaram pelos governos José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, e até o José Sarney assina esse manifesto aí. Armínio Fraga, José Sarney, a turma do Fernando Henrique Cardoso. Você vê, estão todos juntos. Todos juntos. Isso aqui é também desse ano, ó. Freixo se aproxima de Armínio Fraga e faz aceno a empresários na pré-campanha ao governo do Rio de Janeiro. Será que o Lula está se aproximando do Armínio Fraga, do Pércio Arida e principalmente do Benchimol para tentar tornar mais palatável, sabe? Mais fácil de engolir essa história do Banco Central, né? Banco Central Sul-Americano, né? Vamos mudar. Ou quem sabe a nova moeda, né? Fazer essa ideia circular no mercado financeiro, medir a temperatura. Será que é por causa... Eu quero acreditar que não é por causa disso. Esse aqui é o Armínio Fraga, né? Junto com a amiga dele, Luana Zabola, Luciano Huck, são amigos pessoais. Ambos fazem parte do mesmo movimento, é chamado Movimento Agora. A gente já comentou sobre isso em vídeos passados. Não vou me aprofundar sobre isso, mas um pequeno resumo do que a gente já falou em vários vídeos. Quem é Armínio Fraga? Resuminho rápido. Armínio Fraga passou por grandes instituições financeiras ao longo de sua carreira. Entre elas, o Banco Garantia, que tinha entre os sócios o Jorge Paulo Lema, o Soros Fund Management, que é o fundo, né, do Jorge Soros. As funções dele nessas companhias iam desde economista-chefe a vice-presidente. Né? Ele não era caixa, né? Office boy, não. Economista-chefe a vice-presidente. E ela também fala do Pércio Arida. E esse agora fica a coisa mais interessante ainda. Mais interessante quando o Lula fala na criação de uma nova moeda. Porque o Pércio Arida é um dos pais do Plano Real. É um cara que sabe como criar uma moeda, né? Em tese. Que já criou no passado. Pode criar de novo. No meio de março, olha como são as coisas. Antes de se divulgar do encontro entre o Pércio Arida, o Armínio Fraga, etc., 15 de março o Renato já falava, ó, o Pércio Arida e o Armínio Fraga sumiram. Será que está rolando a conversinha ao pé do ouvido nos bastidores do Lula ou é vergonha de assumir que estão dando pitaco no plano econômico do PT? Isso daqui foi antes de se tornar público que eles estão se encontrando.
Isso daí se tornou público mesmo 29 de março. Tá aqui, ó. Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real, se reuniu com integrantes do PT a convite de Aloysio Mercadante, responsável pelo plano de governo do Lula. Não só isso, o Aloysio Mercadante, ele é o chefe da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT. Se você for no site do Foro de São Paulo, você vê lá as fundações embaixo, tá lá, Fundação Perseu Abramo, em destaque. Destaque. Então não é qualquer petista, não. Não é o vereador do PT do interior da Bahia. Eu sou do interior da Bahia, então tenho o meu lugar de fala aqui. E vejam só. Pércio Arida. Vocês viram lá que o Armínio Fraga assina o mesmo manifesto, junto com o Fernando Henrique Cardoso, a turma do Fernando Henrique Cardoso, a turma do José Dirceu, estão todos juntos. Tudo em casa. O Pércio Arida é a mesma coisa. E olha só que coisa interessante. O Lula fala em criar nova moeda. O Lula se aproxima do Pércio Arida. O Pércio Arida, olha aqui embaixo, ele era economista do Alckmin. Economista de Alckmin, Pércio Arida critica teto de gasto. O Lula também quer derrubar o teto de gasto, hein? Rapaz, é capaz do Pércio Arida se tornar o ministro da economia do Lula desse jeito? É contra o teto de gasto. E sabe criar uma moeda nova? Pô, é tudo que o Lula quer. Pra vocês verem que são todos iguais. Diogo Mainardi, o principal assessor de comunicação do Sérgio Moro, o plano de Moro para a economia. Moro ainda não tem um economista em sua equipe, mas ele está com as propostas de Pércio Arida. Pércio Arida, que está preparando um plano para guiar as candidaturas da terceira via. Qualquer pessoa intencionada a tirar o Brasil do buraco tem o dever de ouvir Pércio Arida. Você vai me dizer que Moro e Lula são diferentes. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo. Muito se fala hoje sobre essa aliança do Globo com Lula. No dia que saiu a matéria, que o PT se une aí, né, se aproxima do Pércio Arida, quando você desce assim, tá uma embaixo da outra, aqui não é montagem, tá uma matéria embaixo da outra, olha o carro do briefing da Rede Globo, será que tem método? A matéria de baixo vem primeiro, né? Um dos pais do Plano Real, Plano Pércio Arida, se reúne com o petista Aloysio Mercadante. Aí depois dessa matéria, o Globo já publica o seguinte, ó. Que desculpa os liberais darão para apoiar Bolsonaro? Qual desculpa? Até o Pércio Arida já tá apoiando o Lula. Até o Armínio Fraga. Qual desculpa? Olha aqui os grandes economistas tucanos. Agora temos o Benchimol da XP. Uai... Prudentes sofisticados, Faria Lulas. Por que não vai apoiar o Lula? Parece que a aliança Globo-Lula, né, já vem sendo construída há um bom tempo, até porque o Alckmin se aproximou do Lula há alguns meses. Mas vamos continuar. Quando teve esse encontro, o que foi noticiado à época? A aproximação de Aloysio Mercadante com Pércio Arida, o economista tucano. E é aqui que fica mais interessante ainda, a gente vai voltar pro Cleifunde. E vamos voltar a falar do BNDES. O Pércio Arida, ele não só foi um dos pais do Plano Real. O Pércio Arida, ele já foi presidente do BNDES. Sabia disso? Pois, mas se liga. Para o radar econômico, Aloysio Mercadante disse que fez faculdade com Arida e que tem muito apreço e respeito pelo economista e deu claros sinais de que as conversas podem se encaminhar para a construção de um plano mais aberto. Plano mais aberto. Foi um diálogo sobre conjuntura, desafios, desafio, né? Criar uma moeda nova e a disposição e interesse em aprofundar as discussões. Mas não é necessariamente compromisso de governo. Já Pércio Arida disse à coluna que os dois sempre tiveram apreço mútuo, mas minimizou o encontro, né? Conversei com ele, tenho conversado com o assessor de todos os candidatos, exceto Bolsonaro, viu? O Pércio Arida conversa com todo mundo, menos Bolsonaro. Bolsonaro não presta. Aí vamos continuar. Falei pra vocês da Fundação Perseu Abramo. Fui lá com aquela história, fui lá procurar nova moeda, fui procurar também sobre o Cleifunde. Antes do fundo avançar, que tem as matérias mesmo de peso sobre o Cleifunde são em 2017, que é quando ele ia começar a alçar voo. Logo depois que ele sai em 2015, ó, em 2016, a Fundação Perseu Abramo informa, conjuntura 343, 12 de janeiro de 2016. Fundo Brasil Comuna começa a sair do papel e pode financiar investimentos. Um fundo de investimentos bilateral entre o Brasil Comuna, blá, blá, blá. Aí explica tudo, né? Você vê que é o Cleifunde. Não vou ler, que isso aqui já repetiu 20 vezes ao longo do vídeo. Só tá falando desse fundo. Aí a Fundação Perseu Abramo
ela não só informa isso para os seus seguidores, apoiadores, etc. Eles têm que fazer comentários, eles têm que explicar para a esquerda o que é que isso significa. Olha o final. Exemplos bem-sucedidos como o da Comune Bolívia, né? Nova Rota da Seda, que usam suas reservas com este objetivo, podem ser estruturados, além do fato de que uma redução das reservas pode contribuir para reduzir o custo implícito da dívida pública e ajudar a controlar a desvalorização cambial, uma vez que os dólares seriam transformados em reais no mercado interno. Muita coisa complicada, você pode ler. Mas só para você entender do que ele está falando. O final está claro. Ó. Este tipo de mudança, no entanto, dependeria de mudanças legais e de um entendimento com o Banco Central, gestor atual das reservas e que, historicamente, possui uma posição muito conservadora quanto à sua utilização. PT já está... Você vê, ó, Clay Fund pode ser uma coisa boa, mas depende de algumas mudanças no Banco Central e agora a gente está diante de um Banco Central independente. Banco Central independente. Se aqui já estava difícil, que não era um Banco Central independente, já estava difícil, porque era muito conservador. E agora? Será que é por causa disso que recentemente, né, Lula também defendeu uma revisão do papel do Banco Central e defendeu o papel do Estado na retomada do crescimento econômico? O Clay Fund é 15 bi dos comunas, 5 bi vem via BNDES. Quem já foi presidente do BNDES? Pércio Arida. Lula deve deixar de lado a autonomia do Banco Central. Não, deixa de falar disso. Não tá bom, né? Aqui é o subtítulo da matéria, eu cortei para caber tudo numa página só. Conselheiros econômicos do petista defendem que a regra seja alterada, mas admitem que não deve ser uma prioridade. Fica quieto, Lula, fica quieto. Aí, ó. Lula tem dado sinais que não deve se preocupar com a autonomia do Banco Central. Apesar do posicionamento de alguns economistas ligados à sua campanha, diz a Reuters, a postura faz parte de sua estratégia para atrair o eleitorado centrista. Lula, fica quieto, que é para tentar trazer o centro. Não revela o seu plano. Entre ex-ocupantes do alto escalão de governos petistas, integrantes da Fundação Perseu Abramo e conselheiros do ex-presidente, 5 de 6 economistas ouvidos pela Reuters rechaçaram o status recém-adquirido pelo Banco Central. De 6, 5 criticaram o Banco Central Independente. Aí você está vendo por quê. A autonomia entrega a administração do Banco Central ao sistema financeiro. Critica o Lula. O ex-presidente Lula criticou o projeto de lei que trata da autonomia do Banco Central. Só para entender. Não precisa se aprofundar muito, não. Ninguém quer, não precisa ser economista, não, para entender o movimento político. Não precisa para entender esse movimento político. E aqui que entramos na parte final. Vamos ver umas coisas. Por que tá aqui a foto do Macron, se a gente tá falando do Lula, de Bolsonaro, etc? Pô, porque é bem óbvio que essa eleição vai ser decidida entre Lula e Bolsonaro. Percebam como a maior parte dos assuntos que nós estamos conversando, também quem já é inscrito no canal, a gente sempre está rondando em temas que no final do dia ou estão ligados a regulamentações, regulação, inclusive Banco Central, né? Como é que vai, como é que não vai, mudar algumas regras, mudança de regras, ou assuntos que estão diretamente ligados à soberania nacional, popular, etc. O Lula está deixando claro. O Foro de São Paulo volta com tudo num governo dele. Durante a campanha na França, a turma do Macron, uma das bandeiras que mais se viam ao lado da bandeira da França era a bandeira da União Europeia. Que acho que hoje grande parte da direita vê de forma crítica, não só no Brasil, como ao redor do mundo. A Thaís fala, ó, a bandeira da União Europeia, no fundo, mostra o amor do Macron à sua pátria, né? Não é a bandeira da França, é a bandeira da União Europeia. Você acha que o Lula vai colocar... O Lula não usa a bandeira do Brasil. O povo da esquerda odeia, né? Tá cantando é internacional socialista. O Lula vai botar lá o Foro de São Paulo. Bandeira do Foro de São Paulo. Uma espécie. Dilma será minha companheira antes, durante e depois das eleições. E todo mundo já viu que a Dilma defende. Aqui é só uma foto, acho que a foto às vezes fala muito. Em um dos fóruns um dos congressos do Foro de São Paulo, a Dilma com o brother lá soviético atrás, né? Bem conhecido. Não precisa explicar quem é, né? Aqui é também Lula, nos eventos do Foro de São Paulo. Aqui eu vou ler, só o que está na imagem ao fundo, né? Por uma nova integração da América Latina. E aí você tem Bolsonaro.
Nossa maior virtude é a união dos brasileiros. Em nós carregamos todos os povos do mundo. Independente de cor, sexo, classe social, somos todos iguais. O que importa são os nossos valores e o nosso caráter. Bandeirinha do Brasil, emoji de legal. Cara, essas eleições, como vocês estão vendo, é polícia e ladrão. Lula rechaça a polícia. Bolsonaro, né? Lula só vai em eventos controlados. Bolsonaro tá o tempo todo com o povo. Tá aí, tá simples, claro, tá transparente. E, principalmente os liberais, os economistas, o Bolsonaro não se cerca, né, de nenhum gênio econômico para ser seu vice. Eu não acho que o Braga Neto tenha acesso a pessoas magnânimas como Armínio Fraga, Pércio Arida, etc. O Braga Neto deve ser só mais um patriota, é um general brasileiro, serviu a pátria aí todos os seus anos. E embaixo você tem essa chapa, né? Lula Alckmin. Não vou falar o que, né? Ia falar umas coisas. Enfim, a chapa que canta... Pronto, a chapa de cima canta o hino do Brasil. A chapa de baixo canta o hino da Internacional Socialista. E essa vai ser a decisão em 2018. Ou 2022, agora em outubro. Essa vai ser. A mesma coisa em 2018, cara, vai repetir. Tá diante do brasileiro. A diferença agora é que o Lula tá se mostrando muito mais radical até do que o Haddad já estava, claro, na época do Haddad. Regulação da imprensa estava no plano de governo, tudo. O Lula vai ser fichinha. Censura da imprensa é fichinha perto do que vocês estão vendo. Olha o tipo de mudança que o Lula está propondo para o Brasil. Aí vocês tomam a decisão de vocês. Eu fico por aqui. Peço, né, que dá aquela compartilhada, a parte mais importante. Manda esse vídeo pros teus amigos, principalmente os isentões, que ainda tá indeciso. Fala assim, cara, vê esse vídeo aqui, ó. Cheio de matéria da grande imprensa que você adora. Tira aqui, faz aqui a tua evaluation, né? Vê se você gosta, se não gosta.